Olá, está começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, muito interessante e bastante profundo. Vamos falar sobre a importância e a influência da música. Pois é, a música nos acompanha a vida toda, né? Quando crianças, as canções de ninária, as brincadeiras de roda, que também envolvem música. Depois, quando a gente entra na adolescência, na juventude, nós escolhemos as músicas preferidas e assim a gente vai seguindo nesse universo musical. A música transmite emoções, sensações, ela traz memórias, recordações, dá saudade. A música realmente influencia muito o nosso dia a dia. Mas a gente vai entender como isso acontece na nossa conversa agora com a professora Ellen Stêncio. Tudo bom, professora Ellen? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. Ideias. É um prazer estar aqui. A professora Ellen é doutora em música pela Unicamp e vai nos ajudar a entender esse contexto musical em que nós estamos inseridos. Não tem jeito, né? Sempre, todos. A música sempre faz parte da nossa vida. Professora Ellen, qual que é a importância específica da música no nosso dia a dia? Porque ela nos acompanha sempre, né? A música, ela faz parte do nosso DNA. Sim. Então, a importância dela é você pensar primeiro em termos de música mesmo. Porque a gente deve aprender música para conhecer música. Então, a questão de conhecimento da linguagem musical. Para aprender uma nova linguagem. Para aprender uma nova linguagem. Isso então, a gente pode começar na infância, na fase adulta? Desde bebês. Atualmente, as aulas de musicalização começam 8 meses. Por que não antes? Porque a criança não tem uma rotina. Sim. Mas a partir dos 8 meses já estabelece uma rotina. Então, ela pode já ter o momento de ir para a classe para desenvolver essas questões musicais. Agora, a música também é uma inteligência. Então, a gente tem que desenvolver e abrir essa janela, né, do cérebro para que você desenvolva essa sua inteligência, porque todos nós somos dotados dessa inteligência. Dessa capacidade musical. Exatamente. De compreender o universo a partir da música. Exatamente. De abrir outras possibilidades de inteligência a partir da música. Exatamente. E não só outras, a própria música como inteligência, porque o conteúdo da música, né, toda a parte de ouvir bem, de cantar, de tocar num instrumento, de fazer a leitura de intervalos, ouvir os diferentes timbres, ouvir uma peça musical e saber o que você está ouvindo. Não ouvir e não saber fazer uma degustação musical. Entendi. Então, pelo que a senhora fala, a gente pode compreender que a música, ela é aprendida. Com certeza. Então, eu vou não me doutrinando, mas eu vou me preparando para que eu tenha um envolvimento maior com a música, entenda a música de uma forma muito mais profunda do que apenas ouvir no carro ou em casa. Exatamente. E possa fazer parte desse universo. Parte desse universo. Então, você é um ouvinte consciente, como a gente diz. Então, eu sei qual é a melodia, eu sei qual é o ritmo, eu sei qual é a harmonia, eu sei quais são os instrumentos que estão tocando. Então, eu tenho esse conhecimento musical. Agora, além disso, a música também influencia outras questões. Por exemplo, se o bebê, né, a criança, ela ouve bem os sons, ela sabe discriminar os sons, ela sabe diferenciar os sons. Para a alfabetização vai ser ótimo, porque ela vai saber a diferença do P, do B, dos sons da fonética. Isso está totalmente relacionado, né? Então, a criança que é trabalhada logo nos primeiros meses, como a senhora disse, né, 8 meses, 9 meses, 1 aninho, né? Quando é trabalhada nessa faixa etária, ela vai se acostumar aos sons e a alfabetização vai ser mais simples. Com certeza. Toda a parte da lógica matemática. A música é muito lógica, né? Então tem o dobro, metade, as sequências rítmicas diferentes. E isso tem uma influência muito grande com o aprendizado da matemática. Então todas as sinapses que vão ocorrendo no cérebro vão abrindo janelas e sulcos, né, caminhos para que você tenha essa compreensão ampla. Perfeito. É isso que a música faz no cérebro da gente? Sim, sim. Ela começa a abrir caminhos. Abrir caminhos. São possibilidades. São possibilidades. Então, são as sinapses, né? Então, você vai criando sulcos que você vai abrindo e vai trabalhando com a memória, por exemplo. Então, você ouviu um som. Esse som está relacionado com outro som. Você vai fazendo as relações. É porque a música tem esse poder, né? Ela desperta as memórias também da gente. As memórias muito fortes. Hoje em dia, os estudos muito grandes na parte de Alzheimer. Então, as pessoas, elas ouvem o passado. Então, músicas que foram importantes para ela no passado e ela lembra. Às vezes ela não lembra mais nada, mas a memória musical ainda está
positiva. Isso é bastante impressionante. Muito impressionante. Como isso fica vivo na memória, né? Com certeza. Fica vivo no cérebro. Você falou, professora Ellen, a respeito de ouvinte consciente, né? Aquele que conhece a música, está envolvido nesse universo. De repente, alguém está nos assistindo agora e já tem mais do que 10 anos de idade, já é adulto, né? E pensa, puxa, eu não comecei nesse universo musical quando era criança, não tive a oportunidade. Mas será que agora, já na fase adulta, eu posso ingressar nesse universo? Eu posso aprender música? Pode abrir essas possibilidades no meu cérebro? Pode ativar as minhas inteligências? Então, com certeza. No estudo do Gartner, ele fala que a janela da música vai de 3 a 9, 10 anos. Mas isso não impede de você... Claro que o desenvolvimento maior seria nessa fase de infância. Sim. Mas a música é para a vida inteira e é para todos. Então, já muitos hoje em dia, né, um público que é bem interessante de trabalhar é o público já da terceira idade, onde eles buscam né, conhecimento musical, eles buscam ter essa aprendizagem musical. Tocar um instrumento é muito bom para desenvolver a memória, para desenvolver toda a parte de sinapses, mesmo dos idosos. Então, é muito importante e para a vida inteira, não tem data. A gente está falando a respeito de benefícios, né? Que a música pode trazer, que o estudo da música, que a apreciação de uma boa música pode trazer. Mas existe diferença entre gosto musical e conhecimento musical? Sem dúvida. O gosto musical você também desenvolve, né? Você gosta daquilo que você conhece. Então, claro, às vezes eu simplesmente gosto daquilo porque me traz prazer, me traz boas sensações, né? Porque a música também desenvolve no cérebro, ela produz no cérebro a dopamina. Então, a mesma que o sexo, que chocolate, que drogas, claro que nos seus graus devidos. Então, quando você ouve música, a música te traz essa sensação de prazer, essa sensação de alegria, de euforia. Por isso que a gente retoma as memórias, a gente se sente tão bem, exatamente, da saudade, da alegria, mas também pode dar dor e pode dar tristeza. Então, a gente pode falar, professora Ellen, que a música tem um lado negativo ou a utilização da música de uma maneira inadequada pode trazer malefícios? Eu acho que seria mais o tipo de música. Ok. Porque a música vai desde aquela que tem muito sensível, muito sensorial, uma nota aqui, uma ali, um som, aquela música meio etérea, até uma música extremamente pesada, como o caso do heavy metal, né? Ou aquele rap violento. Sim. Então, a música ela é dominadora, ela traz uma angústia, mas ela vicia. Então, isso você tem que ter um cuidado. Isso é interessante a gente conversar, porque a gente falou a respeito de como a música age no cérebro, dos caminhos que ela abre, das inteligências que ela possibilita, mas também agora você nos coloca que a música influencia de uma certa forma comportamentos. Com certeza. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que é difícil fazer pesquisa com essa faixa etária, mas eles pegaram vários adolescentes que já estavam na prisão, né, no cárcere, já estavam assim, com uma vida diferenciada. Prisioneiros. Exatamente. E eles, então, fizeram, dentro dessa pesquisa, mais de 72% falaram que gostavam de heavy metal e de rap violento. E isso eles colocaram assim que influenciou a atitude deles, a vivência deles em fazer o que é errado. E como é que acontece? Assim, uma forma simples. Como que a música chega a esse ponto de influência? Então, são questões de ondas. O cérebro tem ondas, e são ondas de amplitude homogênea, né? Então, são bem contínuas. Sim. Já a música também tem ondas, a frequência. Agora, essas ondas dependem do tipo de música. Se a música é bem regular, é bem métrica, né, uma harmonia básica, um ritmo normal, digamos assim, então a onda também é normal. Então, entra em acordo com as ondas do cérebro. Ok. Agora, se a música é uma música muito cheia de pontas, que a gente chama, né? Um ritmo que não é um sincopado irregular. Exatamente, muita oscilação, é muito irregular, muito volume, muito alto. Então, tudo isso, né, e com quebras e sons muito estridentes que fogem daquele nível nosso normal, então isso causa o quê? Amargura, tristeza, agressão, bronca, raiva. Ok. Então, essa é a questão das ondas. Então, às vezes você pode até pôr um paciente em coma
com as ondas Por calmas e serenas. Olha que E a musicoterapia, isso. né, trabalha muito em cima disso. Então, são as ondas musicais em acordo ou concordância com as ondas cerebrais. Exatamente. Né? Quando elas estão em acordo, você se sente bem, fica bacana, tá tudo certo. Às vezes Quando você elas até estão em desacordo, pode fazer uma coisa um pouquinho mais rápida, você quer limpar a casa. Então você põe isso uma que eu música ia mais comentar. alegre, porque te dá essa força, né? E Exato, academia, hoje em dia, você não tem exato. aquela música que tem aquela batida diferente. diferenciada, porque te faz exercício, te faz, mas tá usando um pouco mais, tá puxando um pouco mais de você. Exato. Já uma música calma vai te acalmando. Mas dependendo o grau de estímulo que você tem e a quantidade de estímulo, então também a gente tem que ter cuidado. Então, existem vários estilos musicais, vários tipos de Exatamente. música que trabalham com várias ondas diferentes. Exatamente. E cada uma delas, de repente, se adapta ou é adequada para uma atividade no dia. Exatamente. Né? Então, é possível que a gente consiga ouvir ao longo do dia várias músicas diferentes, dependendo do que a gente está fazendo, do momento, conversando com amigos, limpando a casa, na academia, estudando, correndo. Então, é possível ouvir vários estilos musicais no mesmo dia. Com certeza. E isso estimula a atividade cerebral. Exatamente. Porque, por exemplo, se você estuda com música, né, para algumas pessoas diz que é maravilhoso, para outras nem tanto. Por exemplo, para mim eu me distraio. Acho que porque eu mexo tanto com música, se tem uma música de fundo, eu fico na música. Sim, Mas tem alguns estudos que falam que todo mundo deveria estudar com uma música assim calma, uma música que vai ajudando a concentração. Ah, ok. Ok, professora Ellen, esse assunto é muito interessante e é muito bom tê-la conosco aqui no Concerto de Ideias. prazer. A gente vai ficando por aqui na nossa conversa. Quem sabe numa outra oportunidade a professora volta para a gente debater mais sobre alguns aspectos. Se você gostou da conversa com a professora Ellen Stêncio, entre em contato conosco aí no endereço que aparece no seu vídeo para perguntar, para tirar dúvidas, para a gente poder abordar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Prazer. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco do Concerto de Ideias, a gente volta para fazer um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto da música, na educação, no dia a dia, na influência dos nossos comportamentos. Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. No programa de hoje, nós estamos falando sobre um assunto muito interessante: a música na educação e a influência da música no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. No primeiro bloco, nós conversamos com uma especialista sobre o assunto e agora chegou aquele momento que você acompanha a nossa equipe num documentário e sentindo na pele, acompanhando de perto, fazendo um mergulho bem profundo nesse assunto que nós estamos tratando. Comigo agora está a repórter Camila Freitas. Tudo bom, Camila? Tudo bem. A Camila faz parte da equipe do Concerto de Ideias e junto com outros repórteres foi então desenvolver, produzir esse documentário que a gente vai apresentar agora. O que vocês acompanharam? O que vocês viram, Camila? Nós aplicamos várias situações da música em vida de pessoas completamente diferentes. Conversamos com famílias que introduziram a música na vida dos filhos, bem pequenininhos. Conversamos com diretores de escolas que explicam a influência, a ligação da música com a educação e foi bem interessante. Que bacana. Quem mais acompanha você nesse documentário? Comigo foi a Letícia e o Giovanni. Ok, Letícia Alves e Giovanni Manzoli. Exatamente. Então você acompanha a partir de agora o documentário no Concerto de Ideias. Que chique, hein? Que legal, gostei de ver o seu violino. Deixa eu arrumar aqui pra você. Abre aqui, professor. Mostra pra professor como é que é. Que veio uma caixinha, né? Ah, tem caixinha bonitinha, né? Pra você carregar. Tem como carregar nas costas a sua caixinha? Que caixinha? Essa caixa, o seu case, é chamado de case, né? Puxa aqui, ó, pra você abrir. O meu desse tá estragado. Isso. Estragou o meu desse. É, Saiu. saiu, né? Ó, a gente vai ter que colocar aqui agora, ó. Isso. Muito bem, mãozinha aqui. Parabéns. Corpo retinho. Isso, o violino tá retinho, olha só que legal. Agora com essa mãozinha, pega o violino aqui no corpo, coloca embaixo do braço, puxa dos pés, cumprimenta, parabéns, isso mesmo. Ok, agora nós vamos fazer os ritmos, nós vamos cantar os ritmos que nós já sabemos. Pronto, já, e chocolate doce. Pronto, já, e chocolate doce. Isso, Léo, mais uma vez, vamos juntos, ó.
Mônica, Mônica. Isso. Mônica, Mônica. Muito bem. Direito. Samuel, você é formado em teologia. Isso. Por que trabalhar com música? É uma boa pergunta. Eu fui fazer faculdade de música nos Estados Unidos, mas eu sempre sentia Deus me chamando para fazer teologia. E eu fiz teologia, enquanto fazia o curso eu sempre estava tocando música, sempre estudando um instrumento. E algo que eu já fazia desde criança e que continuou comigo, né? Já fazia desde criança. O professor Samuel teve Sim. um professor, Mônica. Olha só. Ele teve? Então, esse estilo de ensino é em que a criança ela faz os movimentos que vai ser tocado no instrumento antes de pegar o instrumento. Porque quando ela pega o instrumento de verdade e começa a sair som, aí ela não quer segurar da forma correta porque o som já está saindo. Então, por que ter que fazer da maneira correta se o som já está saindo, né? Então, a gente ensina primeiro sem o instrumento para saber o movimento certinho e depois coloca o instrumento. Ele pega, ele já sabe. Quando pega o instrumento já está natural, porque já fez os movimentos sem o instrumento, né? Entendi. A Karine começou a estudar música muito novinha, né? Com quantos anos, meses? Ela começou com 5 a 6 meses, mais ou menos. E desde então não tem parado. Muito pequenininha, né? Bem pequena. Vocês tiveram alguma referência musical na família? Alguém já tocou algum instrumento? Alguém canta? Você ou seu esposo? Sim, eu comecei a estudar música com 8 anos. Estudei até os 17 e eu estudei o piano, não o violino. Depois perdi um pouquinho da prática, da agilidade ali, mas eu tenho referências musicais no meu desenvolvimento. Faz parte da nossa vida quando a gente começa a estudar tão cedo. O olhar da vida, parece que a estrutura mental às vezes muda muitas coisas, porque você tem uma visão rítmica, uma visão musical, de harmonia. Então o seu olhar até para a vida muda. Uma coisa muito interessante da aula para a criança é que é um envolvimento de carinho e é um momento em que a criança está super feliz de ir para a aula, porque é algo especial. Então a gente leva a educação do instrumento não musicalmente apenas, mas uma educação para a vida. Então vocês perceberam que a mãe está presente na sala de aula, porque a mãe está aprendendo para ensinar em casa e ao mesmo tempo ensinar um estilo de educação para o filho, que é a disciplina, que é a valorizar, fazer as coisas com qualidade, que é através também da disciplina do som, da música. O professor tem 1 hora com a aluna, com o aluno, e depois, durante a semana, durante o outro tempo, como é que vai fazer? A criança precisa de uma orientação em casa também para desenvolver o estudo, para lembrar o que foi feito, o que foi falado, o que foi pedido, e isso é necessário. Então a gente tem esse compartilhamento de informação e de aprendizado. Nós aprendemos como os pais e também ensinamos. Você passa a ser uma professora em casa, uma extensão da aula aqui. Isso, essa é a intenção. Não é fácil, porque nem sempre a gente aprende também tudo e não tem a experiência que o professor tem. Mas a gente precisa perguntar, tirar dúvidas para poder passar para a criança o que é necessário. Também para estudar em casa. Essa parte daí não é fácil. Porque daí quero brincar, quero dormir, quero descansar. Hoje eu não quero estudar e no outro dia já estuda muito. Querendo ou não, eles têm você como um modelo. Porque, tipo assim, você estava falando com eles, pronto já. E o pequenininho falava, que ele sabe o tempo que você vai entrar. Sim, interessante, então, assim, né? essa troca é importante. Como que você explicaria esse vínculo que é criado com a criança? Isso é muito importante que você está mostrando, Camila. Ainda mais porque a gente percebe que as crianças, elas estão sempre absorvendo tudo o que recebem ao redor delas, né? Então vamos supor que tem uma criança que nasce daqui a 50 anos. E se ela vem para o nosso tempo, pequenininha, ela vai estar sabendo muito, muito mais que as crianças de hoje em dia. E não porque ela é mais inteligente, mas porque ela está absorvendo de um ambiente diferente. Então a gente busca ensinar as crianças a ter um ambiente propício de professores que se portam com ela, pais que estão se importando com ela e buscando sempre ensinar algo além e de forma atraente. A didática é completamente diferente, a gente conseguiu ver isso. E assim, de onde surgiram essas ideias? Pegar um violino de mentira, não sei, a cordinha. Isso é muito interessante. Tem um método que nós usamos chamado Suzuki, que foi um homem no Japão que começou a dar aula para crianças dos 3 anos de idade. E era algo inovador naquela época. E ele começou a ensinar as crianças através dos instrumentos de brinquedo, porque eram muito pequenas para pegar um instrumento de verdade.
né? E começou a ensiná-las também com musiquinhas, com sons. Então a criança já começa a aprender coisas muito complexas, porém numa linguagem que elas conhecem. Professor Roberto, aqui no Colégio NASP já há, na matriz curricular, as aulas de música na sala de aula. Mas que outras atividades são oferecidas aos alunos contendo música para inserir isso no cotidiano delas, fora da sala de aula? Fora da sala de aula, nós temos o coral do Fundamental 1 e do Fundamental 2, onde nós usamos ali, juntamente de programações para pais, para a igreja, de modo geral, quando nós fazemos alguns sábados de educação. Então eles fazem o processo aqui na escola, eles estudam, eles se preparam para depois nós irmos fora da escola para eles poderem cantar, para que eles possam mostrar o que eles aprenderam aqui dentro da escola. Certo, isso é muito interessante também, porque acaba fazendo parte do dia a dia deles a música. E assim, que diferenças que a escola nota nesses alunos que têm essas aulas de música, que participam dessas atividades também? A musicalização ela acaba sendo um poderoso instrumento de educação. Então nós percebemos que a musicalização, eles acabam aprendendo ritmo, concentração, respeitar os colegas, respeitar o próximo. E esse conjunto ajuda muito na disciplina da escola. Isso tem sido muito interessante e benéfico para a escola de modo geral. E os pais têm elogiado bastante. Sabemos que o MEC acabou tornando facultativo as aulas de música na escola e hoje a gente vê muito dentro da disciplina de artes. Mas você, como educador, como vê a importância da música na escola? A educação adventista, de modo geral, se preocupa muito com a musicalização. Nós percebemos que o benefício que ela traz para o aluno, de modo geral, faz com que nós coloquemos sempre na nossa grade as aulas de musicalização e até para o Fundamental 2, nós temos colocado alunos fora da parte de aulas. Temos artes com eles e temos um período extra, que seria a parte de coral. E é interessante que mesmo sem você colocar algo valendo nota para eles, eles vêm até aqui a escola, eles procuram aprender, se desenvolvem e acabam fazendo as apresentações fora da escola e fica bem interessante. Então, para nós é muito gostoso e satisfatório e eles gostam também e vêm atrás e acabam ajudando em outros momentos da escola de modo geral. E você me falou que as crianças começam assim, 4, 3 anos, 5 anos, bem novinhas. Sim. Como que isso acontece, já que elas não são alfabetizadas e elas precisam ter contato com a partitura, elas precisam saber ler? Isso, muito bem colocado. O que acontece é o seguinte, quando uma criança aprende matemática, por exemplo, e ela tem dificuldade, muitas vezes a gente pode chamá-la de, coitada, ela tem muita dificuldade, não sabe, é burra, talvez muitas vezes falam, né? Mas como pode essa criança que está aprendendo matemática de 5, 6 anos poder falar uma língua tão complexa como o português? Com uma gramática diversa, de diferentes estilos, né? Agora, o interessante é que essa criança que aprendeu português aqui no Brasil, ela pode ir para um outro país e aprender talvez o inglês lá de forma muito fácil também e fazer do inglês ser sua língua materna, como o português também é a língua materna dela. Eu conheci uma criança que ela tem 4 línguas maternas. Imagina só. Nossa. Agora, isso é uma pessoa inteligente? Com certeza, né? Mas muito mais complexo do que uma matemática que ela aprende na escola. Agora, por quê? Porque a criança tem uma facilidade muito grande de absorver o que ela recebe e a língua se torna a sua língua materna, através dos sons, através de vendo os pais falando, de vendo as pessoas falando. Então, a sua aula agora super faz sentido. Através do som, o contato com a família, você junto. Isso. Então, o que é interessante é o seguinte, nós buscamos e pedimos que a criança esteja com contato sempre com música. Então, ouvindo os grupos como o Quarteto Arauto dos Reis, Novo Tom, que tem harmonias complexas, ouvindo músicas clássicas, corais. Para quê? Para que a música se torne a linguagem materna deles. Muito legal. Como o português, como talvez o inglês estiver em outro país. Então, isso é muito importante para a criança e isso que nós desenvolvemos com o método Suzuki. De que a música se torne a língua materna deles. Mônica, Mônica. Pronto, já. Keila, você tem percebido alguma diferença no comportamento da Karine depois que ela começou a ter esse contato maior com a música? Que agora ela está estudando um instrumento, né? Antes ela só fazia a musicalização e agora é o instrumento. Você tem visto alguma diferença dessa? A diferença é que ela está descobrindo como aprender.
ela até então ela vinha e participava, mas não tinha obrigação de reter aquela informação e praticar aquela informação de uma maneira formal, através da expressão de um instrumento. Então agora ela precisa colocar o que ela sabe em prática. E isso é bom para ela e bom para a gente também. Então a parte de disciplina, de ter que estudar, a questão de persistência, de não desmotivar, não desanimar por qualquer coisa, não consigo, e não, tem que continuar, não pode desanimar, não é que você não consegue, vamos estudar mais um pouco, você consegue. E isso faz parte do crescimento dela. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui. No programa de hoje nós conversamos sobre a importância da música na educação. Se você pegou só o finalzinho do nosso programa e se interessa por este assunto ou se quer assisti-lo novamente, você pode acompanhar as nossas reprises, nos horários alternativos que aparecem aí no seu vídeo, ou então você pode assistir por meio do nosso canal no YouTube. Não perca a conexão conosco. Fique ligadinho sempre aqui no Concerto de Ideias. A gente fica por aqui, volta na próxima semana e, claro, aguarda por você. Até lá!